Quem aqui não gosta dos super-heróis, sejam eles da Marvel ou da DC? Não gosta, não curto, não gosto. 1, 2, 3. Pouquinho. Problema de vocês, que vocês não gostam. Vocês não votam, quer ver? E quem gosta, faz barulho. Lamento. Vocês vão ter que aprender a gostar. Mesmo que você não goste, você conhece, pode não conhecer a fundo, como eu. Eu não sou fã, mas eu sei alguns personagens, né, pessoal? Não é? Vocês conhecem, né? Então tá bom. E mesmo não gostando, eu conheço alguns deles. Da Marvel, nós vamos encontrar lá o Homem-Aranha, o Homem de Ferro. Nós vamos ter o bonitão lá, o Capitão América. O Capitão América é bonitão. O Thor. A gente vai se deparar com Pantera Negra, que inclusive é um dos favoritos do Wendel. Porque ele fala que é o único, foi o primeiro super-herói, né, que ele se identificou por ser negro. Então ele gosta muito da história do Pantera Negra. Vamos ter o fortão lá, o Hulk. Tem o Homem-Formiga. Tem a Viúva Negra. Da DC a gente vai encontrar o Batman, extremamente conhecido. O Superman. A Mulher Maravilha. Eu achava que a Mulher Maravilha existia e eu queria ser a Mulher Maravilha, né? Quem nunca? A Mulher Gato. A gente vai encontrar a Supergirl. Nossa, eu gostava demais. A Batgirl, a namoradinha do Batman. O Robin, o Flash. São vários a gente vai encontrar. E eles têm algumas coisas em comum, os super-heróis. E eu fui pesquisar. E eu acho tão lindo que quando a gente se dispõe a ser um canal de bênçãos do Senhor, porque eu tenho, não é para mim vai descer, que o Senhor cresça, mas eu tenho procurado ser uma bênção na minha família, na minha geração. E quando o Senhor tratou comigo, em específico essa palavra, eu confesso que eu fiquei bem relutante. Falei, a gente só vem dando paulada nos jovens, corrigindo, ensinando, orientando. Falei, Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale ao coração deles? É isso que o Senhor tem reservado para eles? E o Senhor ele sempre me trata primeiro com as ministrações. E queimou muito forte, é algo diferente que acontece dentro de mim. Quando eu sei que é o Senhor. E ontem o pastor trazendo aquela palavra maravilhosa. Como que o pessoal aí do fundo aí, ó. Qual que foi o tema de ontem? Não, as meninas lá atrás, ó. É vocês mesmo aí que olhou para trás. Qual que foi a ministração de ontem? As meninas lá atrás. É você, Lari. Tá. Então, aí, com aquela ministração de ontem, eu fiquei assim, meu Deus, é isso mesmo que o Senhor quer tratar com a nossa igreja, com os jovens amanhã. Eu nem precisaria ministrar, porque o Senhor já ministrou os nossos corações ontem. Só que hoje vem o Senhor, a palavra do Senhor, ela sempre se renova. E antes, eu falei, né, das mães, eu nem acabei concluindo. Então eu quero parabenizá-los, a vocês jovens dessa casa. Porque por muitos cultos nós vínhamos aqui e corrigia vocês. Falava da maneira de se portar no culto. No começo estava terrível. E vocês tiveram uma melhora assim significativa. Inclusive até a posição. Tipo, o local onde vocês sentavam, vocês já têm mudados porque vocês têm entendido que mesmo na igreja tem a galera do fundão. Que vocês são muito inteligentes, cara.
E glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus por isso. E que vocês possam ter esse coração e aprender. Muitas das vezes falta um pouquinho de orientação, né? A gente precisa aprender a se portar nos lugares. Então eu quero parabenizá-los porque vocês têm aprendido, têm ouvido, têm aprendido e colocado em prática. Parabéns. Continue assim. E não deixe que o karma das mães aconteça aqui, entendeu? Não pode piorar, não. Então, o pastor Melk ministrando ontem, e o meu coração se encheu de alegria, porque eu falei, é o Senhor. Eu já sabia que era, mas a gente às vezes fica assim, ai meu Deus, será que é o Senhor? E eu não tenho dúvida. Então, os super-heróis, eles têm algumas coisas em comum, e eu separei 3 delas. E a primeira coisa em comum que eles têm super poderes. Eles têm poderes sobre-humanos. Tá assim, tá acima do nosso intelecto, acima da nossa capacidade. Eles é fora. Ou eles foram desenvolvidos isso em laboratório, ou nasceram assim. Essa é assim que permeia a história dos super-heróis. Outra coisa em comum que eles têm, existe uma história. Tem uma história de fundo, né, que a gente chamaria. Tem uma história de fundo sobre a vida deles. E eles sempre são ou criados em laboratórios, ou nasceram, né, são superdotados com isso, com um propósito de combater o mal, lutar pelo bem. Todos eles. Se você olhar a história dos super-heróis, são sempre iguais. E um outro ponto que eles têm em comum é a missão deles. Todos eles têm uma missão. E toda essa missão, resumindo, é sempre para combater o mal. De alguma maneira. De alguma forma. Se eu dissesse a vocês essa noite que vocês são super-heróis, quem acreditaria? Ou melhor, quem não acreditaria? Se eu falasse assim, você é um super-herói, você foi criado, existe uma história de fundo, e com tudo isso, Deus te levantou como um super-herói. Quem não acreditaria? Alguém não acreditaria nisso? Eita, mas você não acreditaria. Você também não. A grande maioria, lamento dizer. Agora quem acredita faz barulho. Vocês são os votos vencidos. Olha só. Os super-heróis, eles têm poderes sobre-humanos. Libera o tema para mim, por favor. E se for você? E se eu te falar que você tem poder que está acima do seu intelecto? Acima da sua capacidade? Agora, com a palavra de Deus, para você que falou que não acredita, eu vou te provar que você tem esse superpoder. Nós vamos ler em João 15:7. E eu vou ser bem calma, porque hoje o nosso amigo está estreando ali, servindo no mídia. Fica tranquilão, meu querido. Isso aí. Todo mundo teve a primeira vez, então fica tranquilão. Está escrito assim, ó. Se vocês permanecerem em mim, isso é Jesus falando aos discípulos. E as minhas palavras, a Bíblia, permanecer em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Então tem duas regras aí para a gente desenvolver esse superpoder. Eu preciso permanecer em Cristo e permanecer na palavra do Senhor. Quem já tem feito isso,
você já está usufruindo, ou de repente ainda não, porque de repente lhe faltava ouvir essa palavra, mas se você tem colocado no seu coração em honrar ao Senhor, em obedecer, não uma igreja, não um corpo de liderança, mas em obedecer a palavra, e a gente só obedece a palavra à medida que a gente lê a palavra. Então, se você já tem, para você que já tem feito isso, você tem um superpoder em você. Se você está check nesses dois, você pode levantar as suas mãos sobre alguém que está enfermo na tua casa e orar em nome de Jesus, e é bem provável que a pessoa vai ser curada. É bem provável que na tua escola você veja um amigo mal, na faculdade, no trabalho, e você vai ter uma palavra para essa pessoa e vai trazer vida ao coração dela. E no final da conversa você vai dizer: amigo, eu posso orar por você? Mesmo achando que você não sabe orar, naquelas palavras simples que você disser, o superpoder vai ser ativado em você, e aquela pessoa, aquele seu amigo, vai sentir algo diferente nele. Mas isso é exclusivo para quem permanece em Jesus e permanece na palavra dele. Outra passagem, João 14, versos 12 e 13. Ainda Jesus falando: em verdade lhes digo que aquele que crer em mim, que crer em Jesus, obras maiores. Se o nosso mestre Jesus orou pelo cego e ele foi curado, orou por uma mulher que estava com um fluxo de sangue há 12 anos sofrendo de uma enfermidade e foi curada. Esqueci o nome, que os amigos desceram ele na casa. O coxo, o paralítico, o coxo paralítico. Os amigos levaram ele a Jesus. E Jesus curou. E a gente lê todos esses feitos do Senhor na Bíblia, parece estar tão longe. Parece que é algo tão Marvel. Parece que foi criado num laboratório. Mas se eu disser a você que isso é possível, isso acontece. E acontece de verdade. Como dizem os mineiros, com força. E eu falo isso porque eu já provei e eu tenho provado disso. Porque se a Bíblia me garante que se eu permanecer em Cristo, se eu permanecer na palavra, se eu crer em Jesus, obras maiores eu farei no nome dele, para que ele seja famoso. Não é para que eu seja famosa. Eu não quero ser a influencer, eu não quero ser a youtuber. Eu quero que ele seja o influencer. E que através da minha vida, que eu seja só a rede social que vai levar ele. A outra coisa, a história de fundo. Eu, Regina, eu já falei isso para vocês. Eu aceitei a Cristo com 15 anos de idade. Eu era uma adolescente triste, deprimida. Vocês acham que depressão e tristeza é de agora? Não. Agora está muito mais aflorado. Porque Satanás já descobriu qual é a porta que vai destruir a próxima geração. E olha, a próxima geração são vocês. E aos mais velhos também. Porque ele sabe que se ele nos paralisar, o evangelho
não vai ser paralisado, porque não há nada que possa parar a igreja do Senhor. Mas podemos ser nós que iremos continuar levando e vencendo a tristeza, vencendo a depressão, vencendo o quarto escuro, porque eu venci e eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Eu só decidi crer em Jesus, permanecer no Senhor e permanecer na palavra dele. E a história de fundo começou a ser formada. Eu era uma jovem sem esperança. Eu tinha medo do futuro. Porque é isso que Satanás faz. Ele nos rouba a esperança e coloca um medo no nosso coração do futuro. E ele só coloca pensamentos maus em nós. Que nós não vamos vencer, que nós não vamos conseguir, que nós vamos morrer e que não tem saída para nós. Mas esta noite eu venho te dizer e trazer esperança ao seu coração, porque eu provei disso. Eu tenho essa história de fundo em dizer para você: a tristeza, ela pode saltar de alegria diante do Senhor. Há esperança para o coração desesperançado. Há uma vida abundante no Senhor para aqueles que creem no Senhor Jesus. Eu tenho provado disso dia após dia. Para isso eu precisei confessar ao Senhor como meu Salvador. Eu ouvi a palavra, eu criei no meu coração e com a minha boca eu confessei a Ele. E naquele dia, muita coisa começou a mudar na minha vida. O quarto já não era mais escuro. O coração já não era dominado pelo medo. Porque eu tinha encontrado, eu não sabia muito bem, mas eu já tinha encontrado alguém que trazia leveza ao meu coração. Romanos 10, 9 e o 10 nos ensina isso. Que se com a boca nós confessarmos que Jesus é o Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Será salvo de tudo que tem te tirado a vida. Será salvo para uma vida abundante, uma vida leve, uma vida mogo de vibe. Uma vida onde não somos mais escravos do pecado. O pecado não nos domina. É isso, é ser salvo disso. E o mais, nós temos esperança não apenas nessa vida, mas na vida vindoura, na vida eterna. E para tudo isso é necessário ser guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Eu precisei renovar a minha mente, transformar a minha mente. Eu precisei decidir ser diferente entre os iguais, como fomos ministrados ontem. Eu tinha uma escolha a fazer. Eu já tinha provado da vida sem Jesus. Eu era uma heroína fracassada. Mas quando eu conheço o outro lado da história, eu me torno uma heroína cheia de esperança. Eu me torno uma heroína com superpoderes. Eu me torno uma heroína com uma história. Nada. Olha, Deus não desperdiça nada na nossa vida. Nadinha. Isso é mó papo de tiozão. Mas Deus não desperdiça nada.
que às vezes eu ficava pensando, meu Deus, como pode? Como que eu vou sair dessa? Eu não vou conseguir. Eu não tinha esperança. Mas o Senhor encheu o meu coração de esperança. E tudo, as coisas, como diz a palavra do Senhor, que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E sempre quando eu me pego diante de um dia mal, que eu julgo mal, de uma situação que eu julgo adversa, eu fico assim: Regina, você ama o Senhor. Disso você não tem dúvida, você ama o Senhor. Então isso de alguma maneira, em alguma fase da sua vida, vai estar cooperando para o seu fortalecimento físico, emocional, espiritual, em alguma hora. E não é que é mesmo. E não é que Deus não desperdiça nada. Romanos 8,14 vai dizer que para eu ser guiada pelo Espírito, Romanos 8,14. Se eu sou guiada pelo Espírito de Deus, eu sou filha de Deus. Mas eu tenho que decidir ter essa mentalidade ser transformada. Uns versos antes vai falar sobre a mentalidade da carne e o que ela produz. E o terceiro ponto que eles têm em comum, a missão. Eles têm a missão de combater o mal, de levar a paz para aqueles que fazem parte do seu meio, para aqueles que eles amam, defender do mal. E é para isso que o Senhor nos chama essa noite, nos desperta essa noite. E se for você o super-herói desse tempo, vai cumprir a missão do Senhor? Vai levar a palavra do Senhor? Vai combater o mal com a verdade? E qual é a verdade? A verdade é a palavra do Senhor. Está disposto, guerreirão? Ô meninas lindas, ou vocês estão vindo para a igreja só para mostrar o cabelo bonito que vocês têm? Ô guerreirinhos, vocês estão vindo só para ver as minas? Eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo acreditar que vocês deixam qualquer outro rolê num sábado à noite para encher essa igreja, para sair daqui do mesmo jeito que entrou. Não, isso não é inteligente. Eu não consigo. Eu não acredito nisso. Eu acredito em jovens inteligentes com a mente de Cristo que vieram esta noite aqui para sair daqui com uma palavra e falar assim: Senhor, eu vou ser o herói, eu vou ser o super-herói. E não é porque eu sou bom não, Senhor, é porque o Senhor é na minha vida. E se o Senhor é na minha vida, eu vou fazer tudo que o Senhor me pedir. Para você que tem vergonha de orar por um amigo na escola, porque eu já tive, então eu sei do que eu estou falando para você. Não tenha vergonha. Se o Senhor colocar no seu coração em escrever um versículo, um bilhetinho para alguém com uma palavra de encorajamento, entregue, faça isso. Talvez o Senhor está querendo te usar como um super-herói para aquela pessoa. Talvez o Senhor está levantando você com um superpoder. E se não acontecer nada, pelo menos mal você não fez para a pessoa. Certa vez eu estava na oração aqui, e o Senhor falou forte ao meu coração: ore pela sua amiga. E eu orei por ela. E o Senhor falou: Regina, manda áudio orando. Aí eu falei assim: ixi, não vou mandar não. Mó B.O. isso aí. Ela nem é crente. E eu não consegui continuar a oração. Eu falei para o Espírito Santo: mas eu já orei por ela.
E o Senhor, ora, Regina, e se dependesse só dessa oração, você vai se acovardar? Falei, não, Senhor, não vou não. Você é um rato ou você é uma ratazana? Senhor, eu sou uma ratinha, tô com muito medo, tô com vergonha, mas eu vou fazer. Porque eu tenho essa preocupação de, ai, o que vão pensar de mim? E eu fiz aquela oração como se eu estivesse sentindo a dor dela. O Espírito Santo começou a colocar a dor que ela estava sentindo no meu coração. E eu comecei a orar para ela como se ela tivesse me contado. O Espírito Santo me contou o que ela estava sentindo. E eu enviei aquela oração para ela. E ela falou, amiga, obrigado, porque você deixou Deus te usar. Nem crente ela é. Porque eu estava prestes a fazer uma besteira. Porque o meu coração estava triste, angustiado, sem esperança. E se eu não tivesse feito aquilo? Certa vez, assim que eu me converti, uma prima estava passando uma situação muito difícil. E aí eu nem manjava nada de Bíblia, eu não sabia nada de nada. E ela foi na minha casa. E eu tinha comprado uns CDs novos. Era da Cassiane e da Aline Barros. Os novos que tinha saído. E aí ela me contou a situação que ela estava passando. Amigas, primas. E o Espírito Santo falou comigo. Naquela época eu não entendia. Mas o Espírito Santo falou comigo. Coloca o louvor para ela. Eu falei, eita. Eu falei, prima, eu comprei um CD novo aqui. Vamos ouvir junto. Nem crente ela era. E coloquei a música que eu mais gostava. Achando que era a música que eu mais gostava. Mas o próprio Deus estava falando ao coração da minha prima naquela hora. Só que eu achava que eu era nova demais para isso. Porque eu não conhecia nada da Bíblia. Afinal das contas, eu era recém-convertida. E aquela noite o Senhor falou com a minha prima. E depois que acabou o louvor, ela estava chorando. E eu falei, prima, eu posso orar por você? Eu nem sabia orar. Ela falou, pode. Encolei lá, falei minhas palavras que não sabia muito o que eu estava fazendo. Mas o Espírito Santo tratou o coração dela. E se naquela noite eu não tivesse sido o canal de super-herói para minha prima, hoje, muitos anos depois, eu não estaria testificando que a minha prima hoje é uma serva do Senhor. Consagrou seus 2 filhos ao Senhor. Mas naquele momento eu me achava nova demais. Eu achava que isso era só coisa para líder. Eu achava que isso só era coisa para pastor. Mas e se for você, o super-herói da sua prima? Você vai deixar mesmo ela morrer? E se for da tua irmã, do teu irmão, vai mesmo, guerreiro? Afinal das contas, o super-herói é para combater o mal. Você vai deixar mesmo? Você vai deixar mesmo o mal vencer na tua casa? Não, vocês são inteligentes demais para deixar que isso aconteça. Vocês não podem deixar isso acontecer. Todas as vezes que o nosso pastor nos orienta aqui a orar por um ente querido, eu sempre gosto de pensar assim, eu já falei isso para vocês e eu vou repetir. E se dependesse só dessa oração, para que o Espírito Santo fosse até aquela pessoa, para que tivesse um encontro real com Cristo, para que convencesse do pecado, do juízo, e se depender só da tua oração, ei jovem, se depender só de você, será mesmo que você vai deixar passar a vez e vai esperar o próximo? Não, o meu outro primo
tenho que conhecer a Jesus, Ele faz isso pela minha família. Não! Eu estou aqui para te encorajar. Seja você! Seja você o herói da tua casa. Fale ao Senhor. Eu sei que muitos de vocês, a gente conhece a história de muitos de vocês, e muitos de vocês vêm para a igreja sozinhos. Por muitos e muitos anos, eu era a única prima que ia para a igreja, e isso era muito difícil, porque meus primos estavam nas festas de família e eu estava na igreja. E que bom que eu decidi pelo Senhor, porque hoje, quando eu olho para trás, eu vejo os meus primos servindo ao Senhor. Eu vejo meus tios se reconciliando com o Senhor. Eu vejo quando alguém está numa situação difícil, pedir oração. E que bom que eu me posicionei. E que bom que eu decidi ser a diferente entre os iguais. E não é porque eu sou melhor do que eles, não. Eu só tomei uma decisão. Eu só escolhi pelo Senhor. Vamos continuar sendo iguais? Ou vocês querem ter o ativar esse superpoder que há em vocês? Porque se vocês estão aqui é porque vocês creram em Jesus. Se vocês estão paradinhos, com a atenção voltada para mim, é porque de alguma maneira faz sentido para vocês estarem aqui. E a gente não pode se acostumar em apenas ouvir a palavra. Nós precisamos praticar. E é no nosso dia a dia. Talvez muitos de vocês nunca terão um microfone na mão. Mas para falar de Jesus, a gente não precisa de um microfone. A gente só precisa de um coração disposto e obediente ao Senhor. Marcos, capítulo 16, verso 15. Ele lhes disse, ele é Jesus, o próprio Jesus. Vão pelo mundo e preguem o evangelho a todos que passarem pela sua vida. Todos precisam testificar que tem alguma coisa diferente de você. Senão, olha, jogar real com vocês, senão estão perdendo tempo. Já que é para gastar a vida, gasta com força, gasta com vontade no Senhor. Gasta se dedicando ao Senhor. Gasta com alegria. Eu amo vir para a igreja. Eu amo os atos do Senhor, porque eu sei de qual quarto escuro Ele me tirou. Eu sei como era o meu coração sem Jesus. E vocês sabem quem vocês eram antes de Jesus. Pode ser mal da hora, e é mal da hora mesmo as coisas do mundo. Porque se não fosse, a igreja estava cheia. A gente não precisava ficar repetindo, sempre repetindo. Até quando, jovens? Até quando nós iremos ficar dessa forma? E se for você o herói desse tempo? Até quando nós vamos nos acostumar em dizer que o Brasil é o maior país evangélico, um dos? Mas do mesmo jeito, eu li uma reportagem essa semana que meu coração ficou pequeníssimo. Jovens desistindo da faculdade, porque estão pegando seus recursos financeiros e aplicando em apostas. O tigrinho vai te matar, cara. O nosso pastor já tem nos orientado isso, e isso é muito real. Se você jogar na internet lá as reportagens a respeito, mais de 13 bilhões de reais. A gente não tem nem noção do que é isso, porque é tanto zero. Nunca nem vimos na vida. Só sabemos que é muito dinheiro.
das pessoas da classe em C e D, estão falando de nós, que recebem auxílio Bolsa Família ou qualquer outro auxílio do governo, são os que mais se utilizam dos recursos para isso. Jovem, estão falando de você. Até quando isso? Ou você vai esperar o jovem que vem com você para a igreja se afundar nisso? E você fala, eita, não era que é verdade o que os líderes e o pastor falavam? Até quando vocês vão ficar dessa forma? E não vão se posicionar diante do Senhor e vai dizer, Senhor, conta comigo. Deus, eu não sei falar, eu não sei orar. E é assim mesmo que o Senhor gosta. Que as pessoas que se acham, não tem vez com o Senhor não. É nossa responsabilidade como cristãos combater o mal. Essa é a responsabilidade de um super-herói. E se for você o super-herói deste tempo, você vai combater o mal ou você vai fazer parte do mal? Você vai levar a paz de Cristo? Ou você vai continuar no que o mundo oferece? A gente precisa decidir de que lado nós estamos e que reino nós vamos defender. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai encontrar vários exemplos. Se a gente olha lá em 2 Reis, não precisa projetar. Capítulo 5, versos 1 e 2, a gente se depara com uma menina que apresenta o cara top, ao comandante, a Naamã, apresenta, ela fala para a senhora dela, olha, se o meu senhor for até o profeta, porque Naamã estava com lepra, se ele for até o profeta, vai dar muito bom, ele vai ser curado. Uma menina. A Bíblia não nos relata depois o nome dela, se ela ficou feliz ou não que o Senhor, que Naamã foi curado. Ela não queria a glória para ela, ela não queria like, ela não queria o joinha, ela só falou daquilo que ela conhecia. Ela foi a super heroína de Naamã, porque apontou, ela não fez o milagre. E é isso que é importante deixar claro: vocês não vão resolver a vida de ninguém, vocês não vão salvar ninguém, mas cabe a você e a mim apontar aonde está o Salvador, apontar quem é que faz, apontar quem enche o coração de esperança, apontar aonde há cura. Mas isso só é possível quando a gente conhece o Deus que a gente serve. Não dá para ficar vivendo só dizer, ai, sabe a minha líder? Ela falou lá no culto que ela era mó triste, deprimida. Não, vocês não têm que contar a minha história, vocês não têm que contar a história do nosso pastor. Vocês têm que contar aquilo que o Senhor tem feito na vida de vocês. Porque é diferente. Ela era muito nova. Ela devia ter em torno de, no máximo, 14 anos. E você acha que você é novo demais. É só ter experiência com o Senhor. Porque não tem limites. Não tem limites de idade. Deus está nem aí para a nossa idade. Ele só quer fazer. E você que de repente você acha que está velho demais, já passei do meu tempo. Não, o Senhor pode se utilizar de você também. O Senhor quer levantar você também como um super-herói da tua geração, desse tempo. Quando a gente olha para o primeiro milagre que Jesus fez, os 5 pães e os 2 peixinhos, sabe quem levou? Quem estava com os 5 pães e os 2 peixinhos? Era uma mulher muito experiente,
que tinha acabado de preparar aquele pão maravilhoso e colocado os seus peixinhos na conserva, era um homem letrado, estudioso, um doutor? Não. Era um rapaz. Certamente devia ter mais de 14 anos. Um rapaz que levou, que fez parte do milagre do Senhor. Ele deu aquilo que ele tinha. Será que se ele falasse assim, não, é pouco, é pouco, eu não vou oferecer não, eu não vou dar não. Quando Felipe vai até ele fala, não Felipe, nossa, isso aqui não dá nem para mim, eu não vou dar não, não conta comigo não. E a gente faz isso lá na escola, lá na faculdade, lá no trabalho, em casa, no rolê com a família. É isso que a gente faz. A gente quer mandar a pregação. Nossa, a pregação de domingo, ó, você precisa ouvir. Não, ele precisa ouvir o que o Senhor tem feito na tua vida, através de você. E se for você? Será que o Senhor vai poder ouvir dos seus lábios, eis-me aqui, Senhor? Ou será que você vai se portar como um covarde e vai dizer, não, Senhor, as minhas mãos estão cheias de pecado, eu não gosto de ler a tua palavra, eu não permaneço no Senhor. Na verdade eu estou até meio na dúvida mesmo, se esse lance de que o Senhor morreu na cruz é verdade. E se for você? O que será que o Senhor vai dizer? Será que o Senhor vai ouvir de você? Eis-me aqui, Senhor. Sabe, Deus, eu não tenho muito conhecimento da tua palavra não, mas eu estou procurando ler a tua palavra. Eu tenho procurado colocar em prática aquilo que eu tenho sido ensinado. Eu tenho procurado ouvir o teu Espírito Santo. Mas, Senhor, você está ligado, né, Deus, que às vezes para mim é meio difícil. Mas eu estou me esforçando, Senhor, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sempre ouço uma palavra de vida, de esperança. Então, eu não tenho muito para te oferecer não, Senhor. Mas pode contar comigo. Será que o Senhor vai ouvir isso de nós? Que nós possamos ter a mentalidade e um espírito pronto para dizer ao Senhor, se for eu, Senhor, não precisa chamar outro não. Conta comigo, Deus. Se sou eu, Senhor, Senhor, é aqueles que têm levantado as mãos neste momento agora, eles estão se posicionando diante do Senhor. Eles estão de alguma maneira dizendo, sou eu, Senhor, se for eu, Senhor, conta comigo. Me capacita. Dê sabedoria a eles. Dê entendimento na tua palavra. Dê temor do Senhor a eles. Coloque temor no coração deles, Senhor. Se o Senhor disser, é você, que eles possam dizer, eis-me aqui, Senhor. Sou eu mesmo, Deus. Sou eu, o Hulk, o Thor, o Capitão América desse tempo. Conta comigo, Senhor. Sou eu mesmo, Deus. É comigo, Senhor. Eu não estou pronto não, mas a gente nunca vai se sentir pronto. Que você possa todos os dias da sua vida. Sabe por quê? Vai chegar uma época que eu e o Wendel já deu. O Wesley e a Carol ainda tem mais lenha para queimar. Mas eu e o Wendel tá ficando tiozão. Vai chegar uma época que um dia vocês vão se lembrar desse culto. E que o Senhor os faça lembrar desse culto. E que um dia vocês possam testificar a outros jovens e dizer assim, teve uma noite que o Senhor falou que eu era um super-herói, uma super-heroína. E eu disse, eis-me aqui, Senhor, conta comigo, Deus.
Só que naquele culto eu não estava muito bem. Eu não estava levando o evangelho muito a sério. Só que depois daquele culto eu decidi, não, eu vou permanecer no Senhor, eu vou permanecer na palavra. E isso não é só para pessoas novas, não. Para você que pensou agora, isso aí tá batido, isso não é para mim não, é para você também. Porque diante dos olhos do Senhor, Ele não nos vê em uma faixa etária, Ele nos vê como filhos. Que você possa dizer: eu vou construir, Senhor. Eu vou construir a minha vida em Ti. Eu vou construir, Senhor. E uma vida construída no Senhor, ela é frutífera. Uma vida no Senhor, ela é uma vida abundante. Ela é bem diferente do que tem nos ensinado por aí. Ela é muito diferente do que o padrão do mundo tem nos dito. Que você essa noite possa, eu vou repetir mais uma vez isso, possa dizer: se for eu, Senhor, conta comigo. Se for eu, Senhor, eu estou aqui. Se for eu, Senhor, ajuda-me. Ajuda-me na caminhada, porque muitas e muitas vezes, ainda hoje, eu faço essa oração: ajuda-me, Senhor, porque se o Senhor não me ajudar, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Ajuda-me, Senhor, porque eu quero Te amar acima de qualquer coisa. Ajuda-me, Senhor. Se for eu, Senhor, eu quero estar no lugar certo, na hora certa. Se for eu, Senhor, faça-me lembrar de todas as palavras que eu leio na Tua palavra, de cada versículo. Se for eu, Senhor, que eu leve, que eu se utilize de uma oração que eu vai enviar. Se for eu, Senhor, eu quero estender as mãos e enfermos ser curados. Se for eu, Senhor, eu quero encher os meus primos, as minhas primas, os meus tios, as minhas tias de esperança. Se for eu, Senhor, conta comigo, Senhor. Se for eu, Senhor, eu estou disposta. Eu quero, Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. Se for eu, Senhor, se for eu, a heroína deste tempo, conta comigo, Senhor. Que isso seja, se é para o Senhor, aplauda Ele com vontade. Glorifique a Ele. Diga a Ele: Senhor, se for eu quero. Eu quero viver essa palavra. Ajuda-me, Senhor. E que o Senhor possa encontrar verdade em nossos corações. Que essa noite você possa sair daqui cheio de vontade de ser o Capitão América, bonitão, o que vai combater o mal. Eu te convido, por gentileza, a baixar sua cabeça e vamos orar.